Fala galera, bem-vindos a mais um Triplo F. Antes de mais nada, não esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, que ajuda bastante. O universo do Game of Thrones é extremamente vasto e principalmente é um universo muito rico. E o George R.R. Martin, que é o escritor, fez muito bem em deixar vários mistérios no decorrer dos livros e no decorrer da série. Alguns desses mistérios são solucionados e outros mistérios não, e eles ainda estão em aberto até hoje, dando origem a diversas teorias a respeito de famílias, de origens e principalmente dos monstros e das religiões da série. Mas uma teoria é extremamente existencial e explora não somente os acontecimentos da saga, como a saga como um todo, e eu vou tentar explorar um pouquinho ela hoje. Será que o Samuel Tarly é o narrador dos livros e, consequentemente, da série? De início pode parecer uma hipótese meio absurda, porém vamos analisar em partes os principais argumentos pelos quais essa hipótese se mostra plausível. Primeiro, o Sam é desde a primeira temporada o personagem mais interessado em conhecimento. Ele é um cara que não se encaixa muito bem no mundo de Westeros, que é um mundo extremamente violento, extremamente cruel, e ele é um cara muito mais puro do que os outros, muito mais interessado no conhecimento, que seria uma característica importante para alguém que gostaria de escrever uma história como essa. Em segundo lugar, o Sam chega na Citadel e se depara com a maior coleção de livros imagináveis. Eu não imaginava que tinha uma riqueza tão grande de livros no universo do Game of Thrones, mas a gente vê naquela cena muito ampla que mostra a biblioteca, parece aquela cena da Bela Fera, onde a gente vê livros em todos os cantos, e ele fica extremamente impressionado porque ele é um cara que liga muito pro conhecimento e ele já tá dentro da Citadel, que é onde ele precisa estar para escrever um livro como esse. E os Maesters, que é o grupo do qual ele faz parte agora, são os responsáveis por escrever a maioria desses livros que estão presentes na Citadel. Os personagens, tanto no decorrer da série quanto no decorrer dos livros, fazem referências constantemente a coisas que aconteceram antes, a livros e etc. E o Sam, de todos os personagens da saga, parece ser um dos que mais entendem, dos protagonistas pelo menos, parece ser um dos que mais entende a respeito da história de Westeros e um dos mais interessados em propagar ela. O ponto mais importante dessa teoria para mim está nos créditos iniciais de todos os episódios da série. A gente vê na biblioteca um objeto enorme, uma espécie de giroscópio que lembra bastante aquele que aparece durante os créditos iniciais, o que dá a ideia de que toda a história está se passando dentro da grande biblioteca. Além disso, os efeitos de zoom que a gente vê de tempos em tempos nos créditos iniciais, quando a imagem simplesmente se aproxima um pouco, parece muito com os óculos, os monóculos ali, as lupas que os Maesters usam também dentro dessa biblioteca na Citadel. Porque eles têm que enxergar melhor os detalhes dos mapas e das letras bem pequenas dos extremamente detalhados livros que tem nessa biblioteca em Westeros. Além disso, os créditos iniciais mostram também os locais onde aquele episódio vai se passar, como se fossem ícones mostrando em quais áreas aquele capítulo do livro vai se passar. E além de tudo isso, os castelos lembram bastante aqueles livros que a gente tem quando é criança, que ficam em 3D conforme a gente vai abrindo as páginas. O próprio nome, As Crônicas do Gelo e Fogo, que na verdade seria a música do Gelo e Fogo, a Song of Ice and Fire, originalmente em inglês, se encaixa bastante com o nome dos próprios livros, ou seja, Dance of Dragons, Feast of Crows e o próprio Game of Thrones também. Sim, esses nomes se encaixam bastante com o nome da saga como um todo. E tem uma conversa que aconteceu num dos episódios mais recentes, esse mês agora, que mostrou que é bem possível que esse livro esteja sendo escrito nesse exato momento em Westeros, numa conversa entre o Sam e o Archmaester Ebrose. Eles estão conversando quando o Ebrose fala o seguinte: se você vai escrever histórias, Tarly, você tem que fazer sua pesquisa. Se você quer que as pessoas leiam suas histórias, tem que ter um pouco de estilo. E ele seguiu dizendo: eu não estou escrevendo as crônicas das guerras que seguiram a morte do rei Robert I para elas simplesmente ficar em prateleira sem ninguém ler. Olha o nome absurdo que ele deu para as histórias que estão basicamente acontecendo em todos os livros do Game of Thrones após a morte do rei Robert. Olha o nome que ele diz: As Crônicas das Guerras que Seguiram a Morte do Rei Robert I. Esse poderia muito bem ser o nome de toda a coleção do Game of Thrones, porque são basicamente os acontecimentos que acontecem depois da morte dele mesmo. Porém, o que o Sam fala? O Sam faz uma careta e o Archmaester fala pra ele: o quê? Você não gostou do título? E o Sam responde pra ele que ele gostaria que o nome fosse possivelmente algo mais poético. O que seria mais poético pra história do Game of Thrones do que The Song of Ice and Fire, a música do gelo e do fogo. Portanto, nessa altura a gente já sabe que o Sam é um personagem muito influenciado pelo conhecimento e que ele nunca se encaixou muito bem no mundo de Westeros.
A gente sabe também que os créditos iniciais fazem referência à Biblioteca da Cidadela e sabemos que um livro está sendo escrito por Ebrose sobre os acontecimentos de Game of Thrones e que o Ebrose pediu conselho a respeito do título, então provavelmente ele vai pedir mais conselhos, ainda mais considerando que o Sam conhece o Jon Snow pessoalmente e que o Jon Snow tem se tornado a figura central mais importante da série. E agora, para mim, os dois motivos mais divertidos que podem ser considerados por muitos aí mera especulação a respeito do assunto, porém que eu acho que ajudam a confirmar a teoria. O George R.R. Martin abertamente foi muito influenciado pelo J.R.R. Tolkien, ele fala que ele foi realmente a maior influência e isso é visível analisando as duas obras, O Senhor dos Anéis e o Game of Thrones. E as duas sagas podem ter uma coisa em comum muito interessante. A gente vê diversas homenagens à Terra-média em Westeros e qual homenagem seria melhor do que colocar Sam como o escritor do livro? Lembrem-se, quem termina de escrever o livro do Senhor dos Anéis na trilogia é ninguém menos do que Sam. Samwise Gamgee, no final das contas, é quem conta a história dos dois livros, Lá e de Volta Outra Vez e O Senhor dos Anéis. O Tolkien, inclusive, considerava o Sam o real herói da história do Senhor dos Anéis, e existem teorias de que ele se incluiu nos livros através do Sam. O Sam teria muitas coisas em comum com o J.R.R. Tolkien durante o tempo em que o livro estava sendo escrito, a personalidade do Sam era muito parecida com a personagem do Tolkien na vida real. E adivinha, assim como muitos falam que o Tolkien incluiu o Sam para ser a figura dele nos livros do Senhor dos Anéis, quem as pessoas dizem que o George R.R. Martin incluiu para ser a figura dele nos livros? O Samuel Tarly. Várias pessoas falam que o Samuel Tarly é o George R.R. Martin, um cara que é completamente contra a guerra, que é um cara interessado em conhecimento, que é um cara bem focado nos estudos, em escrever, em estar sempre aprimorando. Então seria Sam o nome que os dois grandes escritores de fantasia escolheram para colocar eles mesmos dentro da história, e os dois Sam são os responsáveis por contar para as futuras gerações o que aconteceu durante os acontecimentos dos livros? Bom, pessoal, o que vocês acharam dessa teoria? Vocês acham que todo Game of Thrones que a gente está assistindo pode ser o futuro do Game of Thrones sendo contado pelo Samuel Tarly para outras pessoas ou simplesmente escrevendo o livro de tudo que aconteceu anteriormente? Para mim é uma teoria muito interessante que, mesmo não influenciando diretamente nos acontecimentos da saga, mostram que a saga toda pode estar sendo contada pelo Sam Tarly. Então, galera, o que vocês acharam? Tem alguma outra teoria de Game of Thrones que vocês gostariam que eu abordasse? Digam nos comentários, curtam o vídeo e se inscrevam no canal. Valeu e nos vemos em breve!